Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso fora do solo, ok? Para passar informações técnicas, né, numa linguagem um pouco mais simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu estou dedicando o vídeo para o Lar Toca de Assis. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no like, tá? Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso tudo ajuda muito o nosso canal. Conto com vocês. Hoje vamos falar de antúrio, cultivo de antúrio. Como iniciar corretamente esse processo? Na verdade, são várias pessoas que me fizeram perguntas de vários itens sobre o cultivo de antúrio, né? Então a gente está fazendo uma série de vídeos sobre o cultivo de antúrio. Esse é o segundo, né, da série, ok? Vamos falar um pouquinho então do cultivo, começando obviamente do princípio, tá certo? Então fique até o final desse vídeo. Esse vídeo tá bem bacana para você que tem uma planta, 10 plantas de antúrio. Eu acredito que vai ser bem interessante, tá certo? Bom, vale dizer, né, que eu trabalho já com antúrio há mais de 25 anos, né, quando eu comecei a trabalhar com um projeto na Faculdades Cantareiras, na Faculdades Integradas Cantareira, tá certo? A gente teve uma unidade em torno de 1.200 metros quadrados, tá? Com a produção de antúrio principalmente para corte, ok? Esse projeto eu conduzi enquanto presente na Faculdade Cantareira, tá certo? E a gente teve, na verdade, uma altíssima produtividade, ok? E posso falar para vocês que em pouco menos de 3 anos a gente pagou o investimento. Nossa planilha, né, de produção, tá? E investimento, né, retorno de investimento, se deu muito menos naquilo que a gente estava esperando, ok? Então, eu vou passar aqui um pouquinho dessa experiência, né? Em vídeos de 10, 15 minutos é difícil falar tudo, tá? Por isso que a gente vai seccionar, tá? O que a gente vai falar no cultivo, sobre o cultivo de antúrio, tá certo? Em primeiro lugar, né? A gente tem que definir qual o tipo, tá? Digamos assim, do cultivo, né? Qual o tipo de produto final que você pretende produzir. Seria ou vaso, tá? Ou flor de corte, ok? São dois processos bem diferentes, né? A condução também é bem diferente. Uma coisa é você produzir uma planta que vá ser vendida em vaso, né? E outra seria cultivo para a produção de hastes florais, né? Que pode ser também folhas, né? Que são muito utilizados hoje, principalmente em decoração, ok? Então, esse seria, digamos assim, você precisaria focar numa dessas duas coisas. Depois dessa escolha, né, vocês precisam adquirir as mudas, né? Então, existem alguns, né, digamos assim, fornecedores de mudas internacionais, alguns nacionais. Então, você precisa estudar bem, principalmente as variedades de antúrio, ou de corte, ou de vaso, que vocês queiram a produzir. Professor, mas eu quero fazer as duas coisas. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas vamos entender que o processo, o sistema é muito diferente, tá? O sistema de irrigação, tá? Pode ser, digamos assim, completamente diferenciado, ok? E não é vocês que tem que decidir, né? Teria que ver, tá? O que o mercado absorve, tá certo? Eu posso citar aqui
diversas cores de antúrios hoje disponíveis, né, no mercado, entendeu? Então, qual seria o carro-chefe, né, o vermelho, tá? A laranja, cor-de-rosa, o branco. Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado, ok? E em cima disso, tá? Você projetar, né, a aquisição dessas mudas, tá certo? As mudas, elas podem ser adquiridas desde plugs, né, que a gente chama plugs, são pequenas mudas, né, no substrato, tá certo? Então, essas são a modalidade mais comum, mas tem muitas pessoas que adquirem as plantas já em fase de produção de flores. Isso não é muito comum, mas existe essa modalidade, principalmente de produtores que revendem, tá, mudas, digamos assim, semi ou adultas, em florescimento, ok? Nós, no projeto na Faculdade Cantareira, nós obtivemos vários brotos laterais, tá, das mudas adquiridas, e esses brotos laterais a gente vendia porque a gente não tinha espaço para maior produção, tá? O nosso espaço era de 1.200 metros quadrados e nós não tínhamos para onde expandir porque a gente estava na Serra da Cantareira, tá certo? Então a gente vendia isso, o que nos rendeu um valor, né, que a gente conseguiu pagar o investimento em pouco tempo, né? A gente pagou em pouco menos de 3 anos, o que foi assim uma coisa bem estratégica e bem interessante, tá certo? O segundo ponto extremamente importante, tá, que você precisa estudar antes mesmo de adquirir as mudas são substratos, ok? Então existem no nosso país, né? Isso é a grande facilidade para cultivo de qualquer cultura no nosso país, possibilidade de utilizar diversos tipos de substrato, ok? Eu tenho esse canal onde eu tenho um playlist, né, que fala exatamente de substrato, ok? Se vocês puderem assistir, eu vou deixar aqui no izinho. Eu acho que tem mais de 200 vídeos, né, só de substrato, ok? Seria interessante que você assistisse também esses vídeos, né, tá? No contexto mais amplo, né, no contexto técnico do substrato. Isso pode ajudar e vai ajudar muito vocês entenderem substrato e qual substrato utilizar no caso do antúrio. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso do antúrio, né? Vou deixar aqui também no izinho, se vocês puderem assistir, vai ajudar bastante, ok? Eu sempre digo que o substrato tem que ser regional, ok? Não é possível um país extenso como o nosso, tá, com vários resíduos vegetais, a gente não tenha substrato em cada canto do país, tá, que possa ser utilizado para o cultivo, e nesse caso o cultivo de antúrio, tá certo? Só para exemplificar, né, no sul do país, né, no sul, sudeste, tá, e onde tenha, né, a produção de arroz, né, vocês podem ter a casca de arroz, né? Esse material pode ser utilizado, deve ser utilizado, tá? Porque a gente trabalhou com esse material no projeto na Faculdade Cantareira com muito sucesso, né? Então, é lógico que a gente fez uma mistura justamente com outro material, porque era disponível, que era a casca de pinus, tá certo? O pinus que a gente usava, a casca que a gente usava era do Pinus caribeia, tá? Que era originário do sul de Minas, tá certo? Mas existem outros tipos de pinos que podem ser utilizados sem problema nenhum, ok? Por isso que eu digo, né? Eu já tenho um vídeo que eu falo, vários vídeos que eu falo de casca de pinos. Se você puder assistir nesse playlist, eu acho que não, tenho certeza que vai ajudar, ok? E no caso do Norte e Nordeste, tá, existem outros materiais interessantíssimos, né? Por exemplo, no caso do norte do país, existe, por exemplo, o caroço de açaí, tá? O caroço de açaí é bem interessante, tá? Tem que se fazer processamentos antes de usar o caroço, tá? Crua, ok?
Então, se vocês puderem assistir, eu já falei sobre esse processamento também. No caso do Norte e Nordeste, você pode utilizar também a fibra de coco, ok? Eu sempre comento sobre a fibra de coco aqui nesse canal, tá? Vocês podem também assistir aqui no playlist sobre esse material, ok? É bom, não é bom? Tudo isso a gente explica num vídeo na íntegra, tá certo? Sobre a qualificação e principalmente como que a gente tem que utilizar a fibra de coco, tá? Nesse caso aqui na cultura do antúrio, ok? Bom, nesse vídeo eu vou ficando por aqui porque já são vários, né, assuntos que ainda eu preciso comentar, senão aqui esse vídeo vai ficar muito longo também, tá certo? Eu ainda preciso comentar sobre o ambiente de cultivo, né, se é telado, se pode ser utilizado em ambiente com a cobertura plástica. Eu preciso falar sobre a irrigação, qualidade de água, a adubação, controle de doenças, pragas e muito mais, tá certo? Se vocês puderem aguardar, a gente vai estar falando sobre esses outros itens. Esse vídeo vai ficar muito longo e cansativo, ok? Bom, eu estou passando em partes justamente porque senão fica muito longo, né? Mas se vocês tiveram alguma dúvida, encaminhe suas perguntas, suas sugestões, tá certo? Só estou pedindo para o pessoal encaminhar o local da onde vocês perguntam, tá certo? Então isso dá uma ideia do clima que você tem, isso ajuda bastante a gente poder responder, tá certo? Ok? Bom, e vocês que estão assistindo pela primeira vez, gostaram do vídeo, clique no joinha, compartilhe o vídeo, tá? E principalmente inscreva-se no canal, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, tá? Até o próximo vídeo e conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais 2 colegas técnicos. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon. Como em todos os vídeos, a gente dedica um vídeo para ajudar uma entidade filantrópica. E hoje a gente está dedicando esse vídeo para o Lar Toca do Assis. Você deveria conhecer esse projeto muito bacana. Eles aceitam vários tipos de donativos, não precisa ser dinheiro, tá? Roupas usadas, alimentos não perecíveis, até perecíveis, né? Se vocês puderem entrar em contato com esse pessoal, é muito interessante, principalmente porque eles ajudam, tá? Muitas pessoas necessitadas em condições de abandono, tá certo? Conto com vocês, ok? E ajude o nosso canal, ok? Se vocês puderem, clique no joinha, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e clique também no sininho, esse em vermelho, tá? Porque assim você vai ter notificações quando tiver novos vídeos aqui no canal. Isso ajuda muito, muito mesmo, tá? A gente conseguir passar mais informações, né? O YouTube entender que existe informações relevantes aqui nesses vídeos desse canal. Conto com vocês.